Então, assim, eu coloquei essa foto que não é deste Novembro Azul deste ano, mas eu acho que a foto e a imagem traduz muita coisa. Então, se você pensa em diagnóstico aí precoce, em preservar, né, a sua qualidade de vida, você consegue ver o seu neto, né? Você consegue ter uma qualidade aí de vida melhor, porque o câncer de próstata é uma doença que, quando ele está em graus avançados, e aí sim ele começa a dar sintomas, e nós vamos ver isso, é muito triste de ver, tá? É uma doença que leva muita dor, ela tem uma evolução muito lenta, mas ela gera assim, uma dependência de opioide, de morfina muito grande, tá? Então, eu acho que essa imagem é a imagem do bigode, que foi o símbolo-chave, né? Que começou aí em 2004, isso, são as imagens principais que a gente coloca sobre o Novembro Azul. E esse mês de novembro, ele é um mês mundial mesmo de combate ao câncer de próstata, não é só aqui, tá bom? Vamos ao próximo, aqui e me acostumando aqui. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: nós estamos hoje aqui falando sobre o quê? Qual é essa glândula, a próstata? Primeiro, onde ela fica localizada, né? Ela tem uma localização dela entre a bexiga e a via urinária, tá? Ela fica aqui no meio. Logicamente que dentro dela passa o canal urinário e o canal seminal. Então não é nenhuma novidade para quem é homem aqui, e às vezes até para quem é mulher também, saber que pelo mesmo orifício ali sai o sêmen e sai a urina. Então ela tem uma função dupla, isso é claro, né? Ela tem a função de produzir parte do esperma ou do sêmen e de auxiliar no controle urinário, tá? Quando se fala em próstata, fala-se em isso. De uma maneira geral, você pode ter doenças da próstata que não são câncer. Uma inflamação dela, a pessoa caiu sentado numa cerca, num lugar que seja duro, teve um trauma ou uma queda, e pode ter uma prostatite. E teve lá uma infecção, precisou passar uma sonda, precisou fazer uma cirurgia, a bactéria ficou ali, né, inoculada, e gerou uma prostatite. A prostatite, como vocês veem, tem os lobos laterais, que pelo nome são autoexplicativos, eles ficam na parte laterais aí da próstata. Eles podem inflamar e comprimir o canal urinário. E o que esse paciente vai ter? Dor, dificuldade para fazer xixi. Isso é claro. Secundariamente, pode sair o sêmen de uma cor diferente, já é mais difícil você tirar isso do paciente. Pode sair sangue na hora de ejacular o sêmen, tá? Mas é uma condição que não é uma condição maligna, mas é uma condição que dá sintomas. Pode até dar febre. E o crescimento benigno da próstata. Eu assemelho muito isso assim: a gente vai ficar velho e vai ter cabelo branco, não vai? Cabelo branco é só a gente ficar pintando, se a gente quiser, o cabelo, que nós não vamos ter o cabelo branco. Alguém morre de cabelo branco? Não. O crescimento aqui benigno da próstata, ele se comportaria do mesmo jeito. Ele não dá em jovens, dá pessoas acima de 35 anos microscopicamente e acima de 45 anos sintomaticamente. Então ele é uma alteração, assim como o cabelo branco, de quem tem mais idade, tá? Ele também, obviamente, dá os mesmos sintomas: obstruir o canal principal cronicamente, pode predispor a infecções urinárias, porque a bexiga fica com uma dificuldade de conseguir esvaziar, a urina fica ali retida, ela não foi feita para ficar ali retida, com isso causa mais infecção. Pode dar dor, pode dar vontade de fazer xixi toda hora, porque a bexiga fica constantemente cheia, tá? E o jato normalmente é fino. Então é importante essas duas condições, como sendo condições que não são câncer de próstata e que na imensa maioria das vezes dão sintomas urinários. Vamos diferenciar essas duas condições dessa aqui de baixo. O tumor de próstata. O tumor de próstata, ele costuma ter um crescimento em 99% dos casos perifericamente na próstata. Então, se ele cresce aqui, ele não sangra para dentro do canal, ele não obstrui ali o canal, ele não causa dor, tá? E ele é sentido pelo toque retal por uma questão de anatomia, tá? Então esse é o primeiro ponto: causas sintomáticas e causas assintomáticas, causas benignas
de causa maligna. Richard Eiling, 78 anos de idade agora, foi o cara que na década de 70 identificou o PSA. É um patologista americano, nunca ganhou um prêmio Nobel por isso, não teve nem indicação. Por quê? Porque o PSA, que é o antígeno prostático específico, só que em inglês é só o S, ele é uma substância que é produzida pela próstata, mas que naquelas duas primeiras condições, de aumento benigno da próstata, que é a hiperplasia prostática, que tem a ver com o envelhecimento, e nas inflamações da próstata, ele aumenta. Então ele me confunde a cabeça. Ele aumenta só no câncer ou ele aumenta nessas outras condições aí benignas? Esse é o nosso primeiro desafio aqui, tá? E mais, ele com 78 anos agora, por décadas, ele lutou contra o uso indevido da sua descoberta, incluindo, esse é o artigo mais assim famoso dele, você acha fácil no Google, tá? De 2010 aí do New York Times, intitulado O Grande Erro da Próstata, tá? E um livro que corrobora com isso, que é de 2014, se eu não me engano, chama The Great Prostate Hoax, que ele fala exatamente, ele critica exatamente a descoberta dele. Ele fala que o PSA é um teste de screening muito sensível e pouco específico. Então eu carrego junto com o PSA muita gente que não tem câncer de próstata e algumas pessoas que têm, tá? E isso tem implicações. Então vamos lá, o câncer de próstata. O PSA, eu já comentei um pouco sobre ele, é uma enzima, é uma glicoproteína, que é produzida pela próstata. O que ele faz? Qual é a função do PSA? Ele facilita a liquefação do sêmen. Com isso ele propicia que o sêmen consiga se livrar daquela substância gelatinosa que contém alimento para ele, para que ele nade até o óvulo, para que ele fecunde o óvulo. Então ele tem uma função, quem tem deficiência de PSA, genética, por exemplo, é uma das causas de infertilidade masculina, tá? E ele é um marcador de alterações da próstata, não do câncer da próstata, de alterações da próstata. Tem uma relação muito clara, eu acho isso ótimo colocar, porque como hoje em dia os laboratórios têm os valores de referência, e quando eu saí da faculdade, o valor era esse, entre 2 e 4, eu saí em 2005. Entre 0 e 2, isso é uma estatística de incidência. Incidências são casos novos por ano. Você tem uma incidência de 10% de câncer de próstata se o PSA está entre 0 e 2. Quer dizer, no PSA normal eu posso ter 90% do paciente normal, ótimo, excelente, 90% do paciente normal, mas 10% de paciente com câncer de próstata. Entre 2 e 4, 25, e lógico que isso vai subindo, tá? Maior que 20, a Aline já não assusta mais com isso, ela trabalha comigo fazendo as biópsias, a gente tem uma incidência de metade tendo câncer e metade não tendo, tá? Isoladamente o PSA. Qual que é a frequência anual do câncer de próstata? Acho que é principalmente por isso que a gente está aqui hoje. Esse é o principal ponto, tá? O câncer de próstata, vou pedir aí desculpa, porque há 3 dias atrás saíram os dados de 2018. E como o Geraldo coordena isso, eu fico sabendo antes. O INCA, que é um órgão no Rio de Janeiro, que é um órgão que centraliza os cânceres no nosso país, ele deu uma estimativa de 60 mil casos. São 69 mil agora para 2018. Tá? Lógico que esses dados são subnotificados, porque se você pensar em áreas de difícil acesso, longínquas, principalmente norte e nordeste, você vai ver uma dificuldade de se notificar um câncer de próstata, de se fazer diagnóstico de um câncer de próstata. Tá? Por isso que a Organização Mundial de Saúde coloca 85 mil casos. É o que a gente acha que deve ocorrer. É muito câncer. Não é pouco não. Tá? E distribuído e aproveitando o Outubro Rosa, nós ultrapassamos os cânceres de mama. Então, se a gente for bem isso, sem contar o gênero. Então, se a gente for pensar tumores de pele que não sejam melanoma, porque o melanoma mata,
Os tumores de pele, base celular, aquelas famosas pintas que a gente tira e que normalmente não precisa fazer mais nenhum tipo de tratamento, e a gente tira preventivamente isso, tumor sólido que nós temos no ser humano, e coincidentemente é no homem, é o de próstata em questão de casos novos por ano. Tá? Isso corresponde a 28,6%, isso no homem, isso dá uma relação de mais do que a cada 4 pacientes, quase 3 pacientes, aí seria 33%, um vai ter câncer de próstata. Tá? Esse ano. Então, depois de uma notícia dessa, a gente fica pensando numa véspera de feriado aí, prolongado, né? 6, 7 dias, uma imagem bonita dessa daqui, ó, que era onde a gente queria estar, a gente não queria estar aqui agora, mas o tema é muito mais importante. E para mim o que faltaria aí, que combina com praia, com esse tipo de coisa, é uma cerveja, por exemplo. Isso não dá câncer de próstata, pode ficar tranquilo e pode consumir sem nenhum tipo de problema. Tá? Mas voltando ao que a gente está pensando aqui, e eu colocaria mais aqui até o urologista do que o paciente, tá? A gente fica numa decisão difícil, mas eu vou colocar de uma maneira que ela se interpõe. Chega um paciente no meu consultório com PSA baixo, 2,5, PSA normal. Faço um toque retal nele, um toque retal normal. O que eu vou fazer com esse paciente? Nada disso. Daqui a um ano ele volta de novo. Daqui a 12 ou 18 meses, no máximo, ele volta. Esse é o protocolo americano, esse é o protocolo que a gente segue. Tá? Se esse paciente tem um PSA na zona cinza, que a gente fala, tá acima de 2,5, caramba, mas não é um PSA tão alto, vocês viram lá atrás que a tabela aumenta a incidência e tal. Ele tem um PSA mais alto, ou ele tem um PSA normal, mas tem um toque que já mostra ali como estando endurecido ou não, e aí? O que eu vou fazer? Eu indico aí a biópsia para ele, cara, né? Era o que a gente fazia há alguns anos atrás. Quando eu saí da faculdade, a gente fazia isso. Indicava a biópsia. Biópsia tem erros, tem falsos negativos, tem Gleason alto, que na verdade não é alto, é baixo, e às vezes a concordância, existem trabalhos, quando você opera o paciente, quando você tem a biópsia prévia desse paciente, de inconcordâncias da biópsia com o resultado da peça depois. Isso quando você faz a cirurgia, quando você não manda para fazer radioterapia. Então, acho que o bom senso é o seguinte, quando você tem uma dessas duas coisas aqui alteradas, tá, a gente vai pensar nisso. Que idade que esse paciente tem? É um paciente com 60 anos que faz atividade física normal, tem uma vida sexual ativa. Esse paciente merece ter um segmento disso daí por questão de qual é a probabilidade de morrer de outras causas. Vamos inverter a situação. Não é fácil julgar isso e eu me coloco contando com esse mesmo pensamento aqui na cabeça. Todo dia que eu faço isso. Vamos pensar aqui num paciente independente de quantos anos ele tem. Ele tem marca-passo, ele usa remédio para afinar o sangue, a biópsia vai ser um problema para ele. E o neurologista fala que não pode suspender, senão ele vai ter um AVC, porque ele já teve 3. E eu estou falando para ele agora que ele pode ter câncer de próstata, ele já esqueceu porque ele tem Alzheimer. Então é uma situação completa. Tem que se ter o bom senso disso daqui por uma questão óbvia, tá? A imagem é para a gente exatamente gerenciar isso. Quando você vai partir para um procedimento desse ou não. Atualmente o que a gente tem feito, copiando sempre a medicina de fora e americana, é quando a gente tem um toque persistentemente alterado, ou que chama a atenção nossa. Porque você tem que pensar que esse paciente não está vindo a primeira vez com você. Ele vem ano a ano com você. Ou que ele tem ali um PSA que eu não estou satisfeito, eu preciso investigar esse paciente, eu posso pedir uma ressonância para esse paciente antes de pedir a biópsia, ou eu posso pedir um ultrassom com uma técnica de elastância. Então são métodos que foram de imagem, que eles me dizem assim, olha, esse paciente, apesar do PSA e do toque, precisa fazer a biópsia. Ele substitui aqui? Não. Mas ele me dá uma coisa maior de dizer, ó, esse paciente tem que fazer a biópsia de próstata, tá? Porque o que a gente estava tendo nas décadas de 2000 principalmente, era que a gente tinha 25% de positividade
de biópsia quando a gente indicava a biópsia por esses 2 métodos. Ou seja, eu trabalhava com 75% de paciente que fez a biópsia, que voltava no meu consultório, que falava que nunca mais queria fazer esse exame e que no momento eu ia precisar pedir esse exame para ele de novo. Então eu preciso sempre melhorar a acurácia dos meus exames para poder indicar isso daí corretamente. Tá? Isso aqui é que a gente tem que tentar minimizar, né? Você viu que aqui a imagem é grande, o médico é grande, esse aqui desmaiou, né? Esse aqui vai ter que procurar um oftalmologista depois disso, e esse aqui saiu mesmo correndo, né? É essa imagem aqui que a gente vai ter que desmistificar. Por quê? Porque 20% dos casos de câncer de próstata, meus amigos, são diagnosticados exclusivamente pelo toque retal. É baixo isso? É baixo. Mas é 20%. Tá? E o toque retal eu tenho no Amazonas, em Pará, em qualquer lugar do nosso país. E não é um exame que vai dar complicações que nem a biópsia pode dar. Sangramento, infecção, né? É um exame totalmente factível. Agora vamos pensar o seguinte, vamos desconstruir o PSA agora, porque isso aqui é um trabalho também americano. Tá? Vamos medir o que a gente chama de odds ratio, que é o risco de ter câncer de próstata, isso é usado em estatística, pelo nível de PSA no sangue. Então vamos partir aqui embaixo. Tem um PSA menor que 4, olha, está 3,8. Olha, o meu pai tem um PSA de 3,8, doutor. Tá? Qual é a chance de eu ter um câncer de próstata com toque normal? Olha só. Olha com toque alterado. E entre 4 e 10, olha com toque normal. Olha com toque alterado. É um exame que eu faço na hora e já falo para ele na hora o que está acontecendo. Olha com PSA maior que 10. Agora, olha sem saber o PSA. Não sei, não importa o PSA. É desconhecido. Olha a chance com toque alterado. Tá? Então dá para entender por que o colega lá atrás, americano, patologista, não ganhou nenhum prêmio Nobel por isso. E é isso que eu acabei de mostrar aqui agora. Tá? E aí existem coisas que a gente, se eu pusesse uma foto do cara do PSA, que é aquele senhor lá, do lado daquele dedo grande, daquele médico urologista, muitas vezes o que acaba acontecendo, e eu tenho vários casos assim, numa primeira consulta, às vezes eu não consigo fazer um toque. O paciente não está preparado para fazer, ou ele não volta mais. Eu achei estranho, porque eu não conseguia fazer. Então aí você tem os outros lados, exatamente. Aí tem que procurar um profissional, aí eu acho que é questão, como qualquer profissão terceirizada, você procurar uma segunda opinião. Tá? Por esses dados que eu estou falando para você, que são dados da Sociedade Brasileira, né, de Urologia. Tá? O câncer de próstata é um tumor de terceira idade, gente. É um tumor, sei lá, já estamos falando de quarta idade já, né? Já não é nem terceira idade, quarta idade. Sim, tá? Nós, no Brasil, começamos a investigação por câncer de próstata a partir dos 50 anos. Os americanos a partir dos 55, e é provavelmente o que a gente vai estar fazendo. Quando eu saí da faculdade era 40. Perceba que de 40 até os 50, pouco muda a curva de incidência de câncer de próstata em 100 mil habitantes. Mas conforme a idade vem, essa curva vai virando uma curva exponencial. Então quem vai ter câncer de próstata? Alguns azarados jovens, tá? E a maioria de quem está na faixa entre 60 e 70 anos. É onde está mais alta a incidência de detecção. Tá? Então ele é um câncer que se comporta com o envelhecimento. Pode dar em criança recém-nascido? Pode, mas é raro. É diferente e o tratamento é totalmente diferente. Tá? Existe uma incidência maior na raça negra? Sim. Os americanos pegaram os afrodescendentes que moravam nos Estados Unidos e estudaram eles, porque eles têm hábitos alimentares iguais aos americanos, um ambiente igual ao dos americanos, e os americanos pagam um salário mínimo, que é em torno de quase 5 mil reais por mês, para essas pessoas fazerem pesquisas de 10, 15 anos. Aqui no Brasil a gente não consegue fazer isso, tá? Então são trabalhos muito sérios. E a gente foi visto, uma incidência do câncer de próstata, quer dizer, casos novos, tá?
ela é maior em afro-americanos do que em norte-americanos, isso soma no povo americano, e menores nessas outras raças. Nós somos uma raça miscigenada, é difícil. Então a gente pergunta por histórico, né? Ah, eu sou descendente só de italiano, sou descendente... Aí você com isso vai tentando usar esse tipo de coisa como um fator de risco para câncer de próstata, tá? E a idade que eu falei lá atrás também. Pega os brancos, pega os afrodescendentes, trabalho também americano. Em idade, conforme maior a incidência de câncer de próstata, mas nos afrodescendentes é maior do que nos brancos, mesmo com a idade mais avançada. Paciente de raça negra, idade avançada, primeira vez que vem no consultório, o cabelo da gente fica em pé, porque a chance da gente achar um câncer de próstata é mais alta. Aquele protocolo do urologista pensando no que ele vai pedir, vai tendenciar mais para fazer um estudo de biópsia, tá? Quem teve familiar acometido pelo câncer de próstata é mais predisposto? Sim. Vamos nos ater a isso daqui. Esse slide é cheio de coisa. Vamos nos ater a isso aqui. Um parente acometido de primeiro grau tem um irmão, tem 2 irmãos, tem um pai. Isso é primeiro grau. Tem um tio, já não é primeiro grau. Tá? Um parente, risco é de 5 a 7 vezes maior. 2 parentes. Tudo primeiro grau, gente. Risco de 10 a 20 vezes maior. E 3 parentes, o risco pode ser 20 vezes maior. Então, com isso eu já estou desesperado, né? Mas calma. Vamos mudar agora a paisagem. Vamos sair da praia, vamos para um lugar mais frio, mais aconchegante, mais calmo, né? Onde tem araucária, um lugar no sul, que vai combinar com fundi, e que para quem não gosta de cerveja vai combinar com vinho, né? E ainda, pensando em tudo isso, vamos colocar a única coisa que a gente consegue evitar no câncer de próstata? Ninguém consegue evitar de ser da raça negra, de envelhecer e de ter parente com câncer de próstata. Isso não é prevenção. Isso é prevenção? Isso não é prevenção. Agora, essa carne gostosa aqui é prevenção. Tá? Essa daqui também é prevenção, que minha filha de 5 anos adora. E isso daqui também é prevenção. O trabalho começou para câncer de mama, foi expandido e há 2 anos já está provado isso. Quanto maior a ingesta de gordura animal, maior a incidência, a mortalidade, aliás, nos países, na população por câncer de próstata. E de mama também. Então, de todas as coisas, isso é a única que a gente consegue evitar. Tá? Então, veja, percentual de gordura ingerida baixo. Mortalidade baixa. Percentual de gordura ingerida alta. Mortalidade alta. Tá? Isso foi reproduzido em vários países e a estatística confirmou isso em vários países para esses 2 tipos de câncer. Então eu estou ferrado. Faço 50 anos, ou eu tenho 45 anos e fazer parte do grupo de risco, eu tenho que ir no urologista anualmente. E qual é o grupo de risco? Para começar com 45 anos. Histórico familiar, que eu já comentei, a cor da pele e a obesidade. Tá? Homens obesos com sobrepeso, além daqueles que fazem abuso de álcool, porque vai dar gordura visceral. Tabaco tem mais chance de contrair a doença. O cigarro diretamente não causa câncer de próstata. Mas o cara que fuma não corre, não mantém peso, então é indiretamente ligado aí a isso. Tá? Tem que deixar claro que o cigarro não causa câncer de próstata. Essas são as recomendações atuais. O que muda da gente para os americanos esse ano, em maio, que foi definido, é aqui de 55 anos. O resto é igual. Falando um pouquinho só sobre as técnicas diferentes, que eu acho que seria interessante, principalmente para quem está estudando, é o seguinte, aqui é um toque, né, normal, mostrando a próstata, mostrando a área que você vai sentir dela e tal. Aqui é o ultrassom, o probe transretal para fazer a biópsia, né, para tirar o fragmento da próstata. Nós ainda fazemos no sistema público isso às cegas. Nós dividimos a próstata em 12 pontos e a gente faz 3 pontos centrais, 3 periféricos, 3 pontos centrais e 3 periféricos, um total de 12.
Tá? Na rede particular, isso já está sendo feito, guiado por ressonância ou por um ultrassom com uma técnica de elastância. Então, isso aqui é um ultrassom normal, mostrando a próstata desenhada, com sinais de hiperplasia prostática benigna aqui em cima, e uma área hipoecóica nodular suspeita de câncer de próstata. Às vezes o ultrassom ele é normal, ele não tem nódulo nenhum como aqui está fácil. Aí eu uso o estudo Doppler e com isso eu consigo ver que essa área está muito mais vascularizada do que outras áreas, anormalmente. Então eu guio a agulha ali. Aqui é a elastância, tem um software que você acopla no ultrassom, em máquinas que são mais novas, em que quanto mais duro é o tecido, mais duro ele é, mais a coloração fica vermelha. Isso já está provado, isso já substituiu biópsia hepática, não precisa mais fazer biópsia hepática com essa técnica aqui. Você já dá o diagnóstico de câncer de fígado, sem precisar fazer anátomo patológico. E eles estão tentando fazer para próstata e para mama isso agora. Mas o trabalho ainda corre. Tá? O software é caro, mas guia para biópsia lá atrás, aquilo que eu falei lá atrás, que tem margens aí de erro, a gente aumentar a sensibilidade. A ressonância comum, mostrando na zona periférica da próstata, que é o ânus, eu sentiria aqui uma área suspeita, que não tem desse lado, tá? Mas tem ressonância normal também, que daí eu faço uma técnica que chama de difusão, que ela suprime a captação do contraste na fase de difusão e realça numa fase FSI, mostrando esta próstata operada depois e o tumor de próstata nela. Então hoje em dia, a última vez que eu fui fazer um curso num congresso de câncer de próstata, era guiado por ressonância, tá? Ressonância multiparamétrica. Isso dá uma série de desafios, a máquina é fechada, você não pode usar material metálico por causa do campo eletromagnético, mas aumenta guia de uma maneira muito melhor para casos, principalmente de próstatas grandes. Os 12 fragmentos você amplia para 24, 28, a gente tem seguido muito o que os italianos fazem, eles ampliam, são meio malucos para ampliar, daqui a pouco eles estão tirando a próstata só fazendo biópsia. E os americanos têm feito uma coisa mais assim guiada. Tá? Existe uma idade na qual, aí vamos entrar naquele problema, na qual não compensa tratar o câncer de próstata. Os americanos colocam no consenso do American Urology Association, que é a AUA, uma expectativa de vida superior a 10 anos. Se o cara tem uma expectativa de vida inferior a 10 anos, normalmente a gente pede para não dar seguimento nisso, não pedir biópsia. Parece um negócio cruel, né? Quando eu saí da faculdade, paciente com 70 anos, a gente não fazia prostatectomia radical. Você vê como isso mudou. Já operei vários pacientes com mais de 70 anos, tá? Depois que eu saí. Então, esses conceitos vão mudando. E por que isso, gente? Por causa dessa curva aqui, ó. É um trabalho também, coincidentemente, americano. Pacientes com incidência cumulativa de morte por causas diversas, não é câncer específico. Causas diversas. Acompanhei esse paciente, ele infartou, ele teve um AVC, só que esse paciente tem câncer de próstata, sabidamente, biopsiado. Todos esses pacientes. Tá? Então eu vejo a incidência cumulativa por morte por causas diversas e anos de segmento. Duas curvas. Esse é a espera observável. Esse paciente perdeu horas no consultório. O senhor tem câncer de próstata, o senhor pode não tratar esse câncer e a gente observar. O senhor quer participar desse estudo? Eu quero. Olha, tem essa e essa vantagem. O senhor vai ter sua função erétil preservada, o senhor vai ter isso e aquilo, o senhor tem um Gleason baixo, o grau do seu tumor não é tão alto. Eu quero. Então, seguiu por 10 anos. E a curva começou a se separar no sentido de morrer mais quem não estava tratando. Esse grupo é quem não estava sendo tratado. Desses os que fizeram prostatectomia radical, gente. Olha como eles andam juntos. Olha como eles se separam a partir do 7º ano. Por isso que os americanos usaram esse número mágico de 10 aí. Tá? Totalmente questionável, mas fundamental. Se esse trabalho, se eu abrisse para mais anos, tá? Ele se separa pra caramba depois. Eles morrem muito os que não são tratados depois, tá? Aqui eu coloquei por uma questão, tem professor vivo ainda, livre docente,
Ele usava o selênio quando eu estava fazendo faculdade para prevenir câncer de próstata. Totalmente proscrito, totalmente contraindicado isso hoje. Tá? Isso é uma indústria farmacêutica. E o tomate também, que é mais antigo. São agentes antioxidantes que a indústria farmacêutica usou bastante, que ainda vende, que eu ainda ouço gente falar e que não tem nenhum trabalho mostrando. É efeito placebo só. Tá? Então, qual que é o melhor tratamento, né? Que é o que o paciente quer saber de você. Temos a radioterapia que melhorou muito, tá? Muito, absurdamente, mas ela tem as indicações e ela melhorou por quê? Eu recebo radiação de vários ângulos da máquina, a máquina faz a curva de 360 graus no paciente, só que ela concentra na região que eu quero através de um software tridimensional. Então, com isso, eu consigo fazer uma carga maior, eu centralizo onde eu quero fazer. E hoje em dia nós estamos com máquinas, são poucas aqui, mas atualmente a gente encaminha por um ciclo de 38 sessões quem tem câncer de próstata. Tem que ser próstata pequena, abaixo de 40 gramas, por causa da carga de radiação e não pegar órgãos ali em volta. Mas no congresso desse ano, de maio, lá dos Estados Unidos, eles estão com máquina de 4 sessões. Então, assim, isso otimiza o paciente, que nós não temos radioterapia aqui, nós temos que mandar para fora. É um paciente com câncer, é um paciente que recebe radiação, ele tem efeitos colaterais disso, a bexiga aumenta a frequência urinária, gera um fator de irritação, tá? Com isso, hoje em dia, nós já temos sessões de 10, 8 e agora a de 4, que é a que eu acho que vai ser vendida aqui no Brasil. Tá? Então, a radioterapia melhorou muito, tá? Mas a cirurgia também, né? E a gente fazia essa técnica cirúrgica, começou na década de 80, antes disso, todo mundo que a gente ia operar de câncer de próstata morria, a gente não conseguia controlar o sangramento do plexo dorsal. E hoje em dia, o que está sendo feito nos Estados Unidos e em São Paulo, e futuramente, daqui a pouco tempo, em Campinas, no Hospital Vera Cruz, é a cirurgia robótica. Tá? Nós passamos por uma fase de laparoscópica e chegamos na cirurgia robótica. E essa cirurgia robótica, o que ela faz? Ela diminui o tempo de sangramento, que para câncer de próstata sempre foi um problema, e ela aumenta, ela diminui o tempo de cirurgia. Tá? E ela prolonga o tempo útil do cirurgião também. O cirurgião consegue operar durante mais tempo, então ele fica com a experiência dele e por mais tempo ele consegue ser cirurgião. Chega uma hora, gente, que as nossas costas não suportam, o nosso joelho não aguenta mais ficar operando o paciente, tá? Porque a gente tem que afastar. Eu passei pela fase da transição disso daqui. Tem urologista que sai formado que não sabe o que é fazer cirurgia aberta. Tá? A nossa área particularmente cresceu muito nisso. E na verdade o que a gente faz é isso, a próstata está aqui, esse plexo aqui era que matava todo mundo, um cara chamado Patrick Walsh, que está com quase 90 anos, é da John Hopkins, desenvolveu essa técnica de ligadura. A partir do momento que ele fez isso, a gente conseguiu operar câncer de próstata. Tem que pensar que tem um osso da bacia aqui, ó, que impossibilitava a gente pegar esse vaso. E o que se faz é separar esse plexo nervoso, que é o que dá disfunção erétil, que é o que faz o paciente não conseguir ter função erétil em até 75% dos casos. O robô aumentou a magnificação. Hoje em dia, o Google lançou um robô que vai começar a ser comercializado aqui a partir do próximo ano. É uma geração 3, esse aqui é uma geração 2, que sobrepõe a imagem de ressonância magnética. Então, o robô nem vai nessas áreas aqui, já sabe onde elas estão e isola. Tá? Isso também diminui o tempo. E na verdade a gente sutura a bexiga diretamente no canal uretral. Tá? Tecnicamente é isso. Não se vai pedir um ultrassom de próstata para um paciente prostatectomizado por prostatectomia radical. Não vai achar a próstata. Né? Questões óbvias aí. Tá bom, tenho câncer de próstata, doutor. Fiz a biópsia. Quais são as complicações se eu tratar e se eu não tratar? Lógico, se eu não tratar, o tumor cresce. Atinge a bexiga, pode sangrar, entope o canal principal, então vai me dar ou incontinência paradoxal, está muito cheio e começa a transbordar, ou uma retenção urinária com necessidade de passagem de sonda, dor lombar, porque ele dissemina, vai para a região dos ureteres e comprime e dá uma hidronefrose, aí dói as costas, e hematúria, coágulos, tá?
Isso são complicações lógicas de qualquer tumor que progride. Só que é uma cintilografia óssea, mostrando que esse paciente estava bem, tá? O radiofármaco se concentra de uma maneira normal na parte óssea e na bexiga. E aí esse paciente, num primeiro exame, seguindo, fazendo um tratamento quimioterápico, alguma coisa, apareceu uma lesão aqui, uma metástase óssea aqui no ombro. Continuou fazendo uma quimioterapia. Ah, será que melhorou? Não melhorou? Faz uma cintila, ó, pegou aqui, já começou a pegar no cérebro, não tinha. Mudou a quimioterapia, ó, começou a pegar aqui, ó, óssea, parte de baixo, já tem que usar um anticonvulsivante, ele pode começar a ter crise convulsiva. E disseminou. Uma morte horrível, muito dolorosa. Então, por que fazer o rastreamento, então, gente? Só que eu vou sair daqui satisfeito com isso, entendido, muito bem entendido hoje. Porque o câncer de próstata não dá sintomas, ele tem uma alta incidência. Porque quanto antes você fazer o diagnóstico, menor vai ser a mortalidade, isso para qualquer câncer, e ele está no meio disso. Quanto mais metástases, maior é a morbidade. O uso de opioide, uso de morfina, dor óssea, complicação, embolia. Quanto maior é a idade do paciente, maior é a chance dele ter câncer. Isso está provado por aqueles gráficos. E, lógico, quanto maior for a idade dele, maior vai ser as complicações. Não tenha dúvida. Né? Ele infarta mais, ele tem AVC, uma fase maior. Isso aqui é um trabalho que todo mundo tem acompanhado. Esse domingo teve um evento em São Paulo, unindo a América inteira, que chamou Próstata Day. É um cara que são as entidades aqui, nossas, urológicas, que conseguiram trazer isso para o Brasil, para São Paulo, e eles apresentaram um trabalho com um marcador, um exame novo, que chama PET-CT, que é uma mistura da cintilografia, que é aquele primeiro exame mais antigão, tal, junto com uma tomografia em imagem tridimensional. E o exame fica muito mais nítido. E eles fizeram o seguinte, como eles conseguiram usar um marcador, que é o PSMA, esse PSMA, ele cora células de câncer aonde o câncer está. Isso específico para a próstata. Então, eles tiveram uma sacada, os europeus, de pegar esse receptor, que é o PSMA, tá, que fica na célula cancerígena, e de acoplar nele uma chave, um sistema que identifica ele, e colocar um marcador radiológico, um quimioterápico, que emite onda alfa. Ah, tudo bem. Em quem a gente vai fazer isso? Em quem estava evoluindo com aquela cintilografia que eu mostrei para vocês. Piora, faz isso, bloqueia. O que aconteceu com um dos casos? Eles só divulgaram um. Tá? O estudo ainda corre, é em sigilo, está com 3 anos. Esse paciente estava assim no primeiro estudo. Um PSA de 294, no ano de 2015, metástase em toda a parte visceral, aqui é fígado, aqui é gânglio de pescoço, aqui é parótida, tá? E a evolução desse paciente após esse ciclo, a gente achava que ele fosse morrer, ter febre, ter mal-estar, porque começa a aplicar isso só vai na célula cancerígena, libera um monte de substância, fator de necrose tumoral, uma série de coisas que dão febre. Esse paciente, ele evoluiu com um aumento após essa substância, que é o LU-PSMA. Numa segunda vez, ele teve uma redução absurda, e no último exame, o PSA dele estava com menos de 0,1, doente metastático, tá? E sem aparecimento de lesão. Em cima disso, tem médico, urologista, que atende até âncora de jornal nacional, dizendo que daqui a 11 anos não vai mais ter cirurgia para câncer de próstata. É esse o trabalho que eles estão se fazendo. Eu só coloquei isso para mostrar para vocês que provavelmente a cirurgia vai ter um espaço substituído aí, ou vai ficar reservado para alguns casos. Tá? Aqui só para mostrar para vocês a técnica robótica. Esse vídeo foi cedido para mim pelo Dr. Fabrício, vocês devem conhecer o trabalho aqui na faculdade. Ele está se especializando em robótica. Tá? Isso mostra exatamente os braços da máquina e a dissecção ao vivo da próstata. Isso aqui era um tumor de próstata. Tá?
mostrando que a máquina, isso é uma coisa factível, isso em São Paulo, no Hospital Muriá. Os convênios já estão aceitando esse tipo de procedimento sem cobrança, tá? A mais. E eu acho que vai ser o futuro mesmo, quer dizer, já está sendo presente dentro da nossa área. Nos Estados Unidos, de cada 4 pacientes operados de câncer de próstata, 3 são por cirurgia robótica, tá? Só um é por outra técnica que não seja essa. E em São Paulo nós estamos com 16 máquinas dessas. Tá? Então eu acho que realmente não é um futuro, é uma realidade. Aqui é o lugar onde a gente trabalha, eu trabalho com o Dr. Geraldo Faria. O Fabrício também é uma pessoa que a gente trabalha junto na Unimed. Eu acho que a urologia nossa de Rio Claro, que são pessoas que são daqui mesmo, que quiseram ficar aqui, é uma urologia privilegiada no momento, né? E isso vai acabar se refletindo dentro da Claretianes, não tenha dúvida, né? Lugares onde você tem profissionais que têm um ensino maior, principalmente uma experiência internacional, isso ajuda muito no desenvolvimento do serviço. Então isso é uma coisa que provavelmente, eu acho que vocês que estão aqui, iniciando aí carreira aqui, e a população que depende disso daqui vai se beneficiar muito com isso, tá? Acredito que seja só. Estou aberto a perguntas, tá? Queria agradecer a presença de vocês.
Obrigado. E agora, na cinta, quem quiser, tá?